corta, corta aquele mato, corta esse tão verde, tão viçoso. Oh, corta, dá comida ao nosso cavalo, uma viagem tão longa, ele está com fome. Capinador do meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteava, me penteava, me penteava. Minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira, que o passarinho picou. Show, passarinho, show, passarinho. O pai foi viajar. A menina, 8 aninhos, ficou com a madrasta. Na ausência do pai, a madrasta deu uma função para aquela criança. Tome conta dessa figueira. Os passarinhos não podem picar esses figos. A menina, dia após dia, ficava ali enxotando. Show, passarinho, show, passarinho. Um dia ela, cansadinha, adormeceu. Os passarinhos vieram e bicaram os figos. A madrasta voltou, indignada. Menina preguiçosa! Enterra essa menina! Enterra essa menina! E a menina foi enterrada. O pai volta da viagem de cavalo, naquele tempo era cavalo, e vê aquele mato verdinho, viçoso, pensou no cavalo que estava cansado, com fome, pediu que cortasse. Mas era o cabelo da menina. Se desculpa, eu sempre me emociono. O cabelo da menina virou vegetal. O cabelo falou da vida que teimava em aparecer, que teimava em falar. E do fundo da terra a menina cantou. Capinador do meu pai, não me corte os meus cabelos. Porque a mãe penteava. Essa imagem da mãe penteando segurou a menina viva no fundo da terra. A madrasta enterrou, mas não foi suficiente. Ela canta. É essa a história. Maravilhosa. Assim, não, essa aqui é para salvar. Essa aqui não. Yolanda, você, adorei sua performance, muito obrigada. Fiquei emocionada. Eu sempre me emociono. Eu fiquei emocionada por conta do significante Figueira, que é o meu sobrenome. Eu vi isso. E você apresentou, né, essa performance há 50 anos atrás. E eu queria saber o que tem de novo nessa repetição. Porque a gente fala em psicanálise que quando algo se repete, nunca repete igual, né? Então, o que você está trazendo de novo? É isso. Obrigada. Eles já respondem o que vocês acham ou já respondem? Então vamos fazer assim, depois eu faço um outro bloco de perguntas, tá bom? Sim, ok, ótimo. Quem quer começar? Começa você. A última? É, porque fez agora. Sim. Ali, ó. É. A última, eu vou começar pela última pergunta. Isso. Tá ligado? Olha, gente, eu, como vocês sabem, um lado forte do meu trabalho são as performances. Com as performances que eu comecei a ter visibilidade, e justamente nos anos 70.
eu coloco aqui próximo de Oli, 74, 75, eu entrei na Bienal. E para mim, que eu era assim, do grupo do Ivan Serpa, eu era assim das mais singelas alunas, tanto que o Ivan, ele pegava os trabalhos e colocava num cavalete, todos comentavam. Na minha vez, meus trabalhos eram tão fracos que ele nem colocava no cavalete. Ele me devolvia. Vocês veem. Então, quando essas performances falaram para mim, eu era tão ignorante de arte que eu não sabia que isso era possível. Mas aí vem a memória do Brasil, não é? Hoje eu estou particularmente emotiva, vocês vão me perdoando. Mas o meu irmão tinha sido preso e desaparecido. E esse irmão era muito próximo, porque era um ano só de diferença de idade. Então estava vivendo aquela dor que não sabia se tinham acabado com ele ou se ele estava numa prisão sofrendo. Então, nessa ocasião, me nasceu uma necessidade de dizer para as pessoas o que se passava comigo. E então eu trouxe isso que eu não sabia o nome, eu disse, eu quero fazer uma passeata, eu disse na aula do Ivan Serpa. Eu quero fazer uma passeata. Não, o Ivan já tinha morrido. Foi na aula do substituto dele, Bruno Taus. Porque eu tenho que falar dessa dor que está no meu peito, que eu não posso mais calar. E aí eu disse, eu vou fazer com os símbolos que eu tenho. Eu tinha me mudado para Petrópolis e tinha descoberto a flor hortênsia, que não tinha no Maranhão, da onde eu vim. Aquela flor azul que cobria todo o meu quintal, aquilo me emocionava. E a minha parte boa, a minha parte doce, a minha parte de ternura, eu colocava naquela flor. Por outro lado, eu ainda tenho, um pouco atenuado, fobia dos pássaros, sobretudo das galinhas, dos galinhaços. Então eu coloquei esses dois extremos e imaginei uma passeata, a violência na briga de galo, um tirando um pedaço do outro. E a passividade, a doçura, o amor, naquela hortênsia que desabrochava azul. E, coincidentemente ou não, as galinhas dos vizinhos, quando entravam no meu quintal, bicavam o broto dessa flor que se fazia. Então, essas coisas estavam em mim. Eu reuni nesse momento para falar desse desaparecimento, dessa pessoa tão maravilhosa que era meu irmão, que tombou por uma causa justa. E ele falava no nome dos menos favorecidos, daqueles que eram explorados, das injustiças sociais. Então, não perdoaram meu irmão na ditadura. E quando eu disse isso, o Bruno falou para mim, você não pode fazer uma passeata, você vai presa na primeira esquina. E eu resolvi, então, chamar os colegas, que eram 14 ou 15, na sala, agora era Instituto Ivan Serpa, e ir para minha casa em Petrópolis. E lá, então, eu apresentei assim, pela primeira vez, vem a figura do Dom Quixote, a triste figura, porque eu, improvisando aquelas roupas, para expor o meu sentimento, eu era uma criaturinha muito ridícula. Então, eu tinha consciência disso. Então, eu me senti na figura de Dom Quixote, quando ele quer ser sagrado e pergunta, mas eu vou te sagrar o quê? Cavaleiro de quê? E ele disse, da triste figura. Então, eu comecei essa minha fala contando isso, dizendo que eu sabia que eu era uma triste figura, mas que eu tinha que pagar esse preço para dizer o que se passava comigo. Eu fiz a apresentação assim, com essa dor, com os sentimentos e com os objetos que eu podia ter na mão. Inclusive, eu fiz uma cabeça de galinha de cerâmica, não, de papier-mâché, botei num prato, cortada. Era um dos objetos que eu apresentava. E quando eu acabei de fazer, eu não sabia que tinha esse nome, era Happening. Isso. Você lembrou. Mas eu não sabia que tinha esse nome. Mas aí eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que vinha de muito dentro. Quando eu acabei de falar, o Bruno chorou, o Bruno Taus, e disse, essa menina mergulhou fundo. Isso está se fazendo lá no primeiro mundo. Chama-se, eu acho que ele disse Happening, depois é que veio performance.
Então, daí por diante, eu tive uma abertura para fazer esses anseios com o meu corpo. E foi aí que eu entrei na primeira Bienal, para mim, que foi a primeira em 75. Depois entrei na outra, 77. Depois no Museu de Arte Moderna, 2 individuais com minhas performances. E sempre falando dos elementos que eu descobri em mim, muito pela psicanálise. Então, o meu lado artístico está muito misturado com a psicanálise. Foi na sessão de psicanálise que as coisas se apresentaram para mim, que eu não sabia o que era aquilo que existia em mim. Mas que me deu a força de, com 4 filhos pequenos, sair do Maranhão para vir para o Rio, para poder dar um caminho para essas coisas que eu sentia, que é muito forte. Então, eu acho que eu respondi até demais a primeira pergunta. Lindamente. Eu vi que teve um grande percurso, né, de lá para cá. Foi. Isso foi 70, 73, 72, 73. Então, gente, já tem muitos anos de carreira, muitos anos acompanhado pela Tereza Marzá. Me fez pensar nisso também, que teve uma sincronicidade, me parece. Pedro ou Ioli? Posso falar? Pode. Fiquei meio tocada com a fala da Yolanda, desculpem, mas muito, muito tocada, porque são momentos corpo parecidos. Feminino, artístico, com necessidade de estruturar uma linguagem que vem de uma outra cidade, que vai para outro lugar. Eu fui descobrindo, não é por acaso que a gente tem o mesmo nome. Ioli e Yolanda é a mesma coisa. Meu apelido é Por Iola. acaso, pois é, que a gente foi para Bienais em 75, você aqui, eu nos Jovens de Paris. Não é por acaso que por isso me comovo, porque uma coisa eu não consigo me comover comigo, mas o comover-se é um sentimento estrutural de saúde. E na hora que você tem a oportunidade de conhecer uma pessoa assim e de acompanhar. Eu entrei no Google, eu tenho o catálogo nosso das mulheres radicais. Ah, sim. Aí estamos lá. Mas fica tudo ali parado, entendeu? Numa pesquisa sempre a favor dos livros e tal, mas ali congela algo que é um movimento interno que um passa para o outro. Então você me pediu para falar da questão, né, do coletivo. Qual é essa força funcional que a gente tem no nosso trabalho, que faz a gente mudar de lugar, que faz a gente cuidar dos mudar filhos, de história de vida. Muda a história de vida, porque a gente, no momento, a gente desconstrói a expectativa de toda a família em relação àquilo que a gente está buscando. A gente sabe que tem um sofrer na troca disso, é uma moeda perigosa, porque na hora que a gente trabalha de modo coerente com aquilo que a gente acha, a gente muitas vezes causa dor no outro. E o coletivo, então, vem aí como o grande lugar de reconhecimento de si, porque a gente precisa, e aí eu te ouvindo, eu vi, você precisa. Se você precisa, eu me reconheço, eu preciso de poder chegar nessa circunstância do compartilhar o coletivo, porque o coletivo pode ser essa busca que a gente ficava em casa, fazer outra coisa, não dava para fazer outra coisa, não dava. Então, linguagem é o quê? É um compartilhamento. E a linguagem que você fez naquele período, e por acaso fiz, é uma linguagem que o corpo do sujeito está entregue ao público. Ele está lá dando tudo o que ele tem. Não tem mais nem a mediação escultórica, ele é em si. Talvez por isso também eu tenha teimado em voltar, não pensando, não planejando, a voltar a ter o corpo, eu sujeito no espaço, como você hoje fez aqui. Isso é um privilégio, a gente poder estar aqui vendo uma performance feita pela Yolanda com vigor. Eu nunca vou esquecer da entrada de você ali e desta canção, dessa história,
que sempre me incomodou. Não me corto os meus cabelos e o cabelo fazendo assim, sempre. Você vem e me traz outra vez a uma memória que está toda, né, impregnada em cada célula do meu corpo. Só que não sou eu em relação a este texto, a este conto. É ele trazido por uma artista que fez a vida toda estruturada pela paixão, se você me permitir, Yolanda, pela paixão, pela arte, pela comunicação, pelo coletivo. E aí eu gostaria só uma coisa que eu pensei, por conta de que vocês me pediram para pensar antes de vir falar, né? Que era essa questão da paixão e da gente ter, né, esse foco em algo que a gente não abandona.